demais sua presença. Agora eu quero chamar a nossa amiga Andréia, tá? E ficamos para a próxima vez também. A gente vai se ver daqui a pouquinho, Felipe. Oi, Andréia, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Sua meus filhotinha já amigos. está aí, ó. A Gata Espírita. Para quem não me conhece, gente, essa é a Gina Gata Espírita, que participa de todas as lives, desde o início da pandemia. Isso Então, aí, muitos a conhecem já. Boa isso noite, aí. Josi. Boa noite a todos que estão aqui nesse momento de vibração tão importante, palavras tão confortadoras e consoladoras para a gente nesse momento, né, que nos dá coragem, nos dá esperança. Olha quantas palavras, afirmações que são fundamentais para a gente, né, Josi? Isso E aí. esse momento é muito importante para todos nós aqui da cidade. Isso aí. E eu queria novamente relembrar a todos que estão assistindo aqui conosco, para quem está de fora da cidade e quiser contribuir com alguma quantia, aqui do lado, peraí, aqui, aqui estamos com a conta bancária do Terceiro Seu, e é no Banco do Brasil, e aceita apenas transferência, gente, não tem Pix, tá? Só para relembrar que não tem Pix. E também pedimos para quem está aqui em Petrópolis que possa também acessar nossas páginas de Facebook, Instagram e ver os pontos de apoio que estamos montando em algumas casas espíritas. Os endereços estão nos posts que a gente está postando, tá? E pedimos novamente, quem pudesse voluntariar, esses pontos de apoio e arrecadação estão sempre necessitando, não apenas os pontos de nossas casas, mas espalhados pela cidade, estão precisando de voluntários. Porque muitas das vezes vem muitas coisas, vem muitas roupas, mas precisamos separar e ajeitar tudinho, né? Para que a gente consiga organizar para que as famílias possam receber exatamente o que pedem, senão vira uma bagunça, né? Então, também pedimos aqui agora para o Luiz Guilherme botar para a gente um videozinho, que a gente tem um vídeo do Júlio, do Oswaldo Cruz, que ele fez uma música com algumas imagens da nossa cidade, de alguns pontos de apoio. E agora peço para o Luiz. Coloca para a gente, Luiz. Todo bem que a gente faz, por menor que seja, é uma pedrinha a mais na edificação da paz. Todo amor que sai do coração e alcança o irmão é mais uma luz na escuridão. Nós já temos consciência que o bem é nossa essência e o amor é o melhor escudo pras armadilhas desse mundo. Se abandonarmos as espadas, mais leve será a jornada. O que estamos esperando, Jesus está contando com cada um de nós. Flores nas mãos e almas perfumadas, nada pode mais deter nossa florada. Renovação é crer na caminhada, pois a voz de Deus que há em nós vai nos guiar pelas estradas. Todo bem que a gente faz.
Muito lindo, né? Nossa, Muito que emoção. lindo. Difícil segurar a emoção aqui. A Nossa, gente fica muito feliz. Muito obrigada, Juliana. A música realmente nos tocou o coração. Muito linda, muito linda. Eu vou te deixar então, Andréia, que você vai apresentar o nosso amigo Jamiro, certo? sim, com a gente, o nosso amigo. Olha, gente, quem não o conhece, vai conhecer agora. Eu posso falar que ele não é nosso amigo, ele é meu amigo, nosso amigo, amigo do GCAT, amigo do GEAL, amigo de Petrópolis, amigo de todo esse país, esse mundão do Brasil que ele viaja, nosso amigo Jamiro dos Santos Filho, o nosso mineirinho querido. Vou apresentar a vocês que não o conhecem ainda. Jamiro é do Movimento Espírita de Minas Gerais, Jamiro é de Araguari, lá em Minas. Ele é um dos fundadores do Grupo Espírita Nosso Lar e do Colégio Dom Bosco Nosso Lar também. Jamiro é escritor, gente. Tem vários livros escritos, mas especialmente aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para a trilogia de Jesus. Jamiro tem vários livros, mas a trilogia de Jesus que começa com os últimos 6 dias de Jesus, depois o livro Depois do Calvário e O Mais Que Perfeito, são livros imperdíveis, como todos os livros do nosso amigo. Jamilo é expositor espírita, viaja a esse país divulgando a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, é por isso que o Jamilo está aqui com a gente. Eu vou falar uma coisa, ele vai brigar comigo depois. E vocês depois talvez confirmem e vão entender. Quando o Jamiro vem falar para a gente diz que vai ter Jamiro terapia, porque ouvir as palavras dele sempre são um grande alento para nós, e é por isso que meu amigo querido está aqui hoje com a gente. Então, eu passo a palavra ao Jamiro, para a gente poder ouvir as suas considerações sobre esse momento, que é uma alegria, como muitos falaram aqui, uma alegria estar nesse encontro, mas os amigos de verdade não se encontram só nos dias felizes, não é verdade, Jamiro? Os amigos de verdade se encontram nos dias desafiadores. É verdade. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os amigos. Como você acabou de dizer, é um momento de dor. E vendo essas imagens, ouvindo essa música, a gente se emociona mesmo, porque a gente não queria isso. Ninguém queria isso. Então, Petrópolis hoje chama a atenção de todo o país. O nosso coração se envolve com Petrópolis. É um momento de muita reflexão para nós, e essa iniciativa de vocês de fazer essas lives realmente é muito mais para nós, porque aqueles que sofreram, que estão sofrendo o efeito dessa tragédia, não estão ouvindo, não é? Então, eles estão lá em busca da sua família, chorando a perda do carro, da casa, da vida, enfim. Então, essas reflexões para o Brasil inteiro que nós estamos fazendo servem muito para nós. E Petrópolis, vocês, toda a região aí, que sempre me abraçou com sorrisos quando eu chego, eu recebi aquele abraço fraterno de alegria. Eu imagino se eu chegasse aí hoje, seria um abraço de lágrimas e de dor. Porque esse momento que caiu essa tempestade do céu, quanta água foi derramada sobre Petrópolis, mas eu imagino também quanta água verteram os olhos, né, de todo o povo de Petrópolis. Quantas lágrimas derramadas.
quanto sofrimento e quanta dor. A gente não faz ideia, nós não podemos mensurar a perda, o fracasso, a desilusão, a dor de cada um que passou e que está passando por isso. Então, como todos aqui falaram, se Petrópolis se movimentou, as religiões, o povo, para diminuir a dor dos habitantes, como já foi falado aqui, imagina o mundo espiritual. Porque se há uma lágrima na terra, há uma lágrima no céu. E se há tantas lágrimas na terra, quantas lágrimas no céu. A gente, distante, fica imaginando e se coloca no lugar que, de repente, eu em casa, vem, né, uma enxurrada e leva a minha vida, leva um amor, leva os meus bens e às vezes muitos se vê em dificuldade de recomeçar. Não tem onde buscar recursos, não tem onde se amparar para o recomeço. E aqueles que perderam vidas, que perdeu o pai, a mãe, o filho. Então, eu queria ser mágico e, num toque de mágica, recompor casas, reconstruir casas, não é? Mas vidas é impossível. Não tem como. Assim, desde que eu tive a honra de ser convidado pela Ana, por todos os amigos aí, eu fiquei pensando o que falar. E eu me lembrei das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que vêm dizer: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Nosso Senhor, sabendo que lágrimas e lágrimas são derramadas em nossas existências, porque ninguém está impune de sofrer, de chorar nesse mundo, ele disse esta frase, que seremos bem-aventurados quando estivermos chorando. Mas de que forma isso? De que forma que seremos bem-aventurados? Se pelo menos é melhor chorar do que fazer chorar. Então, se hoje choramos, né, é melhor do que ter feito alguém chorar. E se a gente não encontra as razões, né, quem é o culpado? Não é hora de buscar culpado. Não é. É hora de receber socorro, amparo, conforto, esperança. É hora, sim, de entrelaçarmos e buscar amenizar a dor, o sofrimento, secar um pouco essas lágrimas. Eu estava vendo aí o Frei, né? Todos vocês estão fazendo um movimento maravilhoso. E parabéns, quem dera não precisasse ser feito. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. A gente diz, apoia, dá o parabéns, mas com dor no coração. Porque melhor seria não ter feito isso. Não ter acontecido. Então, certamente, todo o céu, em nome de Jesus, se movimenta. Mas o céu, ele não pode reconstruir casas, não pode pagar contas. Então, o céu busca quem? Os nossos corações. Certamente,
Do céu só vem bênçãos. Jamais o céu enviará tragédias, castigos, punições. Não. Se o céu se movimenta para nos alcançar, é através das bênçãos, da esperança, do conforto, do remédio para a alma. Então, Andréia, amigos, queridos, até no cartaz, como disse nosso companheiro anterior, até no cartaz vocês foram inspirados. Porque caiu realmente uma tempestade, né, sobre Petrópolis. E é na tempestade em que seremos testados. É muito fácil dizer Deus é bom quando eu estou saudável, quando está tudo bem na minha vida, não há doença, eu estou equilibrado emocionalmente, financeiramente, acomodado em minha casa, e eu dizer como Deus é bom, como eu confio em Deus, como eu amo a Jesus. Agora, a gente precisa ter coragem de ter fé na adversidade. Quando somos visitados pela dor, pelo imprevisto, pela tragédia, pelo caos, pelo abandono, pela humilhação, pelo prejuízo, quando a natureza violentamente nos atinge e leva quase tudo da gente, e a gente dizer, Deus é bom. Não é fácil. Então, observando, né, os testes que a vida nos convida a passar, Petrópolis foi convidada a viver esse momento. E é difícil recomeçar. É difícil, sim, ver em tudo uma esperança. Mas é possível? Ainda é. Ainda é. Olhando essas imagens, como é bom a gente ver como a humanidade se mobiliza, como os corações se envolvem para diminuir a dor. Porque, Andréia, meus amigos, são coisas inevitáveis. Tem muitas coisas na vida fogem do nosso controle. Nós não temos o controle de tudo. Não é? Então, uma das coisas é essa. Ora, mas faltou planejamento, faltou apoio governamental, faltou isso, faltou aquilo. Mas é a nossa, as nossas dificuldades financeiras do nosso povo. Porque senão construiríamos só condomínios seguros. Ora, se pudéssemos, teríamos cidades ultraplanejadas, com tudo seguro, mas nosso país ainda tem essa disparidade social. Então, por isso que eu disse, não é hora de buscar culpados, e sim buscar socorro. Socorro. E, ao mesmo tempo em que a gente chora ao ver a dor, a gente dá graças a Deus ao ver o amor. Então, nesse cartaz que vocês foram tão inspirados em retratar, desta passagem evangélica, das tempestades que a vida nos
alcança, né? Tem uma frase, um alerta de Jesus aí, fundamental, que é para todos nós. Quando os apóstolos, ao ver aquele vulto, eles se assustam. E lendo o Evangelho, vocês vão ver aqui, os apóstolos ficam temerosos e começam a gritar. E vem uma frase de Jesus que serve para todo momento da nossa existência. Ele diz: sou eu, não tenhais medo. Sou eu, não tenhais medo. Ou seja, aconteceu a tragédia. Nós não podemos ter medo. Aqueles que partiram também, se pudéssemos dizer, não tenham medo. Chegar no mundo espiritual, vai haver socorro, vai haver o amparo. Não tenha medo porque a gente tem a péssima impressão de que quem morreu é infeliz, sabe? Que está sofrendo. Não, no mundo espiritual há alegria, há felicidade também, a vida segue. Então, se pudéssemos dizer para eles, não tenhais medo, confia. E se pudéssemos dizer a todos que estão sofrendo diretamente essa tragédia, diríamos, não tenham medo do amanhã. Vocês vão chorar, tá certo, mas não tenha medo não. Pegue nas mãos de quem lhe oferece o apoio. Segure nas mãos do amigo, do parente, do religioso, do patrão. Mas eu vou demorar muito para recompor. Não tem problema. Às vezes, na vida, perder é ganhar. Às vezes, é preciso perder para que a gente possa ganhar. Simbolicamente ou ilusoriamente para o mundo, o mais derrotado de todos foi Jesus. Chicoteado, espancado, desprezado, humilhado, colocado como um criminoso, como uma pessoa que não merecia nada a não ser a cruz entre dois criminosos, mas ali ele, né, era a grande vitória. Certamente todos nós vivemos momentos difíceis, momentos de perdas, de perdas materiais, de abandono, de ver, às vezes, ser humilhado em uma situação e se sentir derrotado e falar, eu não sou nem um ser humano, mas lembrando essa imagem, Jesus chegando e pegando nas mãos de Pedro, esta frase, não tenhais medo, sou eu, e recompondo Pedro que afundava. Todos nós somos esse Pedro, sabe? Estamos afundando aí, Petrópolis afundou na lama, na lágrima, na dor, no desespero, mas isso foge ao nosso controle. Então, é hora de quê? De nos abraçarmos, de ver o que é possível ser feito. Se não podemos, como eu disse, eu queria ser mágico, né? E se o céu pudesse também, ele reconstruiria num toque de mágica. Mas às vezes é exatamente isso que vai fazer com que a gente se reerga. Petrópolis está vivendo uma tragédia, mas está dando uma lição para o Brasil.
de amor, de apoio, de união, de acreditar que é possível levantar. Muito embora a dor em volta, não é? Então, todas essas tragédias que alcançam o planeta, a gente vê as coisas boas acontecendo ao lado. E é isso que vocês estão fazendo, Andréia. É exatamente isso. Jamiro, eu ouvi, me permite falar, porque quando você falava sobre a esperança, né, sobre a gente poder ajudar, eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu ouvi recentemente, até numa propaganda. Enquanto houver 1% de chance, há 99% de esperança e fé. Porque nós estamos, inclusive, tendo a possibilidade de reerguer a cidade, reconstruir, auxiliar, por causa da esperança. Por causa desse amor. Como você falou, o céu não constrói casinha, mas o céu nos inspira, o céu, a espiritualidade, para que a gente, com as nossas mãos e nossas possibilidades, façamos isso. E agora, meu amigo, está no finalzinho, eu vou pedir para você fazer uma vibração pela nossa cidade, pelos que foram e pelos que continuam, pelos que têm que reconstruir e ajudar nessa reconstrução. Vamos. Lembrando que Petrópolis é a cidade de Pedro, de pedra, de fortaleza, não é? É aquela base firme que nós precisamos ter. Então, Petrópolis oferece isso. Senhor de misericórdia, Senhor de nossas vidas, certamente, Jesus, anjos, envolve todos os corações de Petrópolis, enviados por ti, Senhor, em socorro àqueles corações. Certamente, Senhor, seus olhos voltaram-se para esta cidade e, com dor no coração, Senhor, sabemos que a tua misericórdia envia bênçãos, forças, anjos, para que a dor seja menor. Te agradecemos, Jesus, por confiar nisso. Te agradecemos, Senhor, pelos dois lados da vida se movimentar por amor, em socorro dos que chegam do outro lado, em socorro dos que estão que prosseguir na vida do lado de cá. Fortalece, Senhor, todos que estão envolvidos no socorro. Dê força, saúde, determinação, disposição, Senhor, para que não se esmoreçam na reconstrução da cidade de Pedro. Tu, Senhor, que tiraste Pedro de afogar nas águas, tire, Senhor, o povo da cidade de Pedro, atolado na lama, na lágrima, na tristeza, e reergue esses corações para que possam seguir as suas vidas de lá ou de cá. Obrigado, Senhor, por confiar em Ti, e obrigado, Senhor, por confiar em nós, nesse chamado de amor. Socorre, ampara, levanta, vai, ajuda enquanto puderes. É assim, Senhor, que te agradecemos. Obrigado. Gratidão, Jesus, sempre. Assim seja. Iro, por essas palavras, por estar aqui conosco. E, Josi, agora eu passo para você. Boa noite a todos, paz e bem para todos. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Josi, Andréia, pessoal todo de Petrópolis, dessa região maravilhosa aí. Muito obrigado. Agradecemos demais, Jamiro, Andréia. Nossos corações com certeza ficaram
muito mais acalentados nesse momento. Foi muito lindo, né? Foi muito lindo mesmo ouvir essa vibração e a gente entender que também somos um pouco de Pedro, com muito medo de nos afogarmos nesse momento, mas sabemos mesmo que Jesus sabe a cruz que colocou em nossos ombros, que podemos carregar, e que temos um pouquinho de Pedro e ser pedra nesse momento, tendo coragem e muita fé. Hoje eu estava aqui refletindo em tudo que vocês estavam dizendo, e com a sua permissão, um minutinho, Luiz. Na quinta-feira eu tive uma visita. Na verdade, eu fiz uma visita a um paciente que foi soterrado no hospital, e ele me fez uma visita interior. Ele quis orar por mim e pela uma amiga minha que fomos orar por ele. Ele quis quase abraçar a gente, pela gratidão que ele sentiu e pela força que ele tem interior. Ele perdeu sua esposa, perdeu sua filha, e, no entanto, ele tinha uma força extraordinária dentro dele. E ele contou para a gente que 10 minutos antes de tudo acontecer, ele estava ouvindo um louvor chamado Move-se as Águas. E aí a gente colocou a música porque ele queria ouvir, e a gente, nesse momento de vibração, ele fechou os olhos, chorou e lembrou o quanto ele tem fé e amor, e quanto ele ama Jesus, e quanto ele tem gratidão a Deus. Então, nesse momento que eu estava naquele quarto, eu recebi muito mais que doer, porque eu recebi a força daquele homem devastado, sem casa, sem família, e com a sua força e fé em Deus. Ele é um Pedro. Ele é um representante de Pedro em minha vida. E agora eu quero chamar Enir para continuar nos dando mais força, mais exemplo dessa força, né, de Jesus em nós. Boa noite a todos, boa noite, Josi. São momentos de muita emoção, né, que a gente está vivendo. Inicialmente, eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram aqui anteriormente e endereçaram à nossa querida cidade essas palavras de conforto, de renovação de fé, de esperanças, que é que realmente essa cidade está necessitando. A gente sabe que é um momento muito difícil e que os nossos corações ficam muito abalados diante de tanta destruição, de tanta tristeza, de tantas coisas ruins que nós passamos desde terça-feira, cada um com uma intensidade de dor e de perdas completamente diferente, é claro, mas, na verdade, a gente não mede dor, não existe isso, né? A gente não tem um aparelho que vai fazer medição de dor. Dor é dor e pronto. Toda dor merece atenção, toda dor merece ser confortada. Essa é a verdade. Ouvi o nosso querido irmão, ainda agora, o Jamiro, falar com tanto amor e carinho e com tanto envolvimento. Eu só tenho que agradecer ainda mais essa oportunidade de estar aqui essa noite. Uma noite que eu concordo com o Jamiro, porque, em verdade, os irmãos que mais sofreram, que sofreram perdas materiais e perdas de entes queridos, eles, com certeza, eles não estão aqui conosco nesse exato momento, porque eles estão lá velando pela sua família, ou procurando ainda, né, encontrar os corpos e etc. e tal. Então, na verdade, esse momento é o momento em que as nossas vibrações é que vão chegar nesses corações, que vão envolver essas pessoas que estão passando por dores que eu não sei mensurar, e nem sei se tem como mensurar isso, como eu disse. Então, que as nossas melhores vibrações, o melhor que existe dentro do nosso coração, possa, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções sinceras, né, ser levados até essas pessoas para envolvê-las e dar a elas muita força, fé e coragem para elas vencerem esses momentos tão difíceis.
Esse é o primeiro momento nosso. Eu convido a todos também, porque a minha contribuição dessa noite, que eu sei que é uma contribuição pequena, mas toda contribuição vale a pena, a minha contribuição é uma reflexão por essa catástrofe. Primeiro momento é pensar que toda situação de problema, de dor, de conflitos, são oportunidades para cada um de nós. Elas não são maldições que nos visitam, mas elas são oportunidades de transformação. Tudo que está acontecendo na nossa cidade pode representar, dependendo da postura da população, dependendo da nossa postura, pode vir a representar um grande momento de transformação dessa nossa comunidade, chamada Cidade de Pedro ou Petrópolis. Então, pode significar um grande momento, um ponto de partida para uma maturidade, tanto emocional quanto espiritual, da nossa parte. E é por isso que eu também vou me utilizar nessa noite das palavras do nosso Mestre Jesus, que são sempre ricas de conteúdo, de lembranças, de ensinamentos tão importantes. E convido vocês a fazer uma viagem no tempo, há mais de 2000 anos. Só que essa viagem nós vamos até Jerusalém, num ponto importante, nos últimos momentos de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma mensagem muito importante para toda a humanidade. Essa mensagem foi toda formada, foi toda trabalhada de forma didática e recebeu o nome de sermão profético. Então, esse sermão profético que foi proferido por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, deixou para todos nós muitas e muitas reflexões, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia apresentar para a humanidade, ele ia profetizar para a humanidade uma sucessão de acontecimentos que viriam depois da sua partida aqui na Terra e que devem ser lembrados por todos nós, não só nessa tragédia de Petrópolis, mas porque também todos nós sabemos, nós espíritas sabemos que nós estamos num momento de transição planetária. Um momento em que o nosso planeta está deixando, pouco a pouco, de ser uma morada de provas e expiações para uma morada de regeneração. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixou nesse sermão uma série de informações do que poderia, chegar para nós de sofrimentos para que essa transição pudesse se instalar, mas também deixou para todos nós, em suas palavras amorosas e misericordiosas, uma série de advertências, de ensinamentos, de consolo, para que nós pudéssemos passar pelas dores da vida, pelas tempestades da vida, essas tempestades que nós chamamos de provas e expiações, passarmos por elas sem perdermos um fio de esperança, o fio da fé, que é essa fé que nos liga com mais fortaleza ao nosso Pai, ao nosso Criador. Nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, inclusive dentro dos nossos corações. Deus está conosco 24 horas por dia. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Mas o problema é nosso. Nós nem sempre nós estamos ligados, conectados com o nosso Pai. E é uma pena porque é de lá que vem toda a força para nós conseguirmos passar pelas provas e expiações da vida e retirarmos dessas provas e expiações as lições necessárias que irão nos fortalecer e promover dentro de nós a nossa maturidade emocional e espiritual. Como eu dizia para vocês, nosso Senhor Jesus Cristo,
deixou para nós, lá no Monte das Oliveiras, um monte muito permeado de sofrimentos, de conflitos. Olha aí, sofrimentos, problemas, conflitos, mostrando para nós que são todas oportunidades de transformação, de renovar, de mudar aquilo que não ficou bom, de mudar e de transformar o que está ruim para uma coisa positiva, melhor, produtiva para a sociedade, para nós. Então Jesus deixou lá o sermão profético, em que basicamente ele é dividido para a gente em dois momentos. Um momento de sofrimento, que é esse, denominado de transição. Um período que o sofrimento viria visitar a todos nós, o que é natural. Existe um pensamento que eu gosto muito, que ele diz assim: a dor há de vir realizar a obra que não foi possível, ao amor edificar por si só. Então a dor visita os nossos corações quando o chamamento do amor já foi inúmeras vezes que o amor veio e nos chamou, mas a gente fechou os olhos, a gente tampou os ouvidos e não quis saber. Então a dor vem nos visitar para sensibilizar, para trabalhar, para extrair de dentro de nós o nosso melhor, porque nós todos somos filhos de Deus e nós temos a semente do amor dentro dos nossos corações. Então a dor, ela vem burilar, ela vem trabalhar, retirar essa casca grossa que muitas vezes envolve os nossos corações, que é denominada como duas chagas da humanidade, ela é denominada como orgulho e egoísmo. Então ela vem trabalhar isso. E isso é a prova cabal que nós estamos vivendo hoje aqui na cidade de Petrópolis. É tanta fraternidade, é tanto samaritano nessa cidade que a gente nem sabe. Eu acho que para cada ferido caído na beira da estrada, nós temos pelo menos uns 10 samaritanos, ou mais, né? Estou jogando baixo, para salvaguardar, para tentar fazer alguma coisa. Então, a caridade aqui, ela se fez presente, isso a gente está vendo, a gente entra nas redes sociais, ela está permeando Petrópolis. Isso é muito bonito, isso é o lado positivo. O sofrimento veio, mas Deus, Pai de misericórdia, enviou seus anjos de amor, os seus samaritanos do bem, para que pudesse consolar cada coração em aflição. Então a gente está vendo o amor em ação, a caridade operante nessa cidade, sem dúvida nenhuma. Nós só temos que agradecer por tantas ajudas que nós estamos recebendo na nossa cidade. Então Jesus falou que nesse sermão profético, ele é dividido didaticamente nesse período de sofrimento e num outro período, no período de paz, que é conhecido por nós como o mundo de regeneração. Então a gente vê que depois da tempestade vem a bonança. E a bonança não significa ficar ocioso, de braços cruzados, mas significa ser nutrido por toda essa força do amor e ser capaz de trabalhar em prol a um mundo melhor. Então a gente tem que entender que esse momento de tempestade na nossa vida, ele pode ser uma grande contribuição, depende de como o nosso coração vai abraçar. É interessante, a gente está falando, né, desse período de sofrimento. Então Jesus, nesse sermão profético, ele disse que muitas tribulações, muitas dores visitariam a nossa casa maior chamada planeta Terra. Então nós teríamos conflitos entre os povos, e nós estamos vendo isso. Nós teríamos guerras, nós já vimos isso, e estamos na iminência de mais uma. Né? Seríamos visitados por todos os tipos de violência humana, individual ou coletiva. E isso é um fato. Porque tudo isso não é resultante da vontade de Deus, mas sim, isso são expressões do egoísmo e do orgulho que ainda habita nos nossos corações. Então, por isso que a dor às vezes vem. Porque a gente não aceita o convite do amor,
a gente não aceita o convite de sermos humildes, de sermos fraternos, e a dor vem. Então Jesus falou que esses momentos nos visitariam e que também nos visitariam momentos de flagelos, de catástrofes, sendo que a gente tem que abrir uma aspa, entendendo que alguns desses grandes flagelos, dessas grandes catástrofes, seriam frutos, seriam decorrente da ação humana. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção de todos nós, para nós refletirmos e assumirmos a parcela da responsabilidade e também da contribuição que nós poderíamos dar em prol a reversão de todo esse quadro de dor que nós estamos vivenciando, por exemplo, aqui nós em Petrópolis. Então, essa é a minha maior reflexão, é o meu maior momento, o meu maior ponto de reflexão para todos nós aqui essa noite. É desses flagelos, dessas catástrofes que são produzidas pela imprevidência humana, pelo orgulho humano, pelo egoísmo humano, que nós não podemos fechar os olhos e fazer de conta que essas coisas não acontecem. É uma chamada para todos nós, para nós arregaçarmos as nossas mangas e dar a nossa contribuição real para a transformação desse planeta, no entendimento que vamos transformar esse planeta seguindo o nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, usando de brandura, de misericórdia, de humildade, de caridade, esses são os nossos instrumentos que nós temos na mão e que são instrumentos valorosos para a transformação, não só do panorama da nossa cidade de Petrópolis, mas para todo o nosso planetinho azul e lindo. Então, o ponto que eu vou chamar a atenção aqui, agora, na nossa conversa, na nossa reflexão, é a minha contribuição, é para os flagelos destruidores que são de ação, de interferência do homem, do mau uso do seu livre-arbítrio, do seu potencial de inteligência e de tudo mais, para que nós possamos compreender a nossa missão, a nossa tarefa aqui na Terra e dar de verdade, a nossa contribuição de verdade aqui na Terra. Primeiramente, eu vou usar um pensamento muito importante para nosso início de reflexão, é que as leis divinas não promovem vítimas. Então, as leis de Deus não promovem vítimas. Isso é a primeira coisa para a gente começar a pensar. Vou deixar esse pensamento no ar para que a gente reflita por que as leis de Deus não promovem e não promoverão jamais vítimas de espécie nenhuma, ok? Reflexão que eu não vou dar seguimento, eu vou deixar no coração de vocês para vocês irem trabalhando interiormente esta reflexão. Nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vai trabalhar com as questões das leis morais e que fazem link com o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo destinado aos flagelos destruidores, né? Está dentro das leis de destruição. Nós sabemos que dentro desses flagelos existem os naturais, que são em decorrência da transformação da matéria. O planeta sempre teve catástrofe, sempre teve tsunami, terremoto, maremoto, vulcões, sempre teve. A história nossa toda permeada por esses flagelos, por essas catástrofes naturais da natureza. Faz parte da transformação da matéria. Mas nós somos aqueles que são provocados pelo egoísmo humano, pelas mãos dos homens, que, segundo Allan Kardec, esses flagelos destruidores dos homens vão revelar a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Esses flagelos destruidores que são provocados pelos homens, eles estão na contramão das leis de Deus. Eles representam
uma infração grave da nossa parte perante as leis de Deus. Então é por isso que a gente tem que se deter. O que a gente tem feito do nosso planeta? Qual tem sido a nossa postura diante do planeta? Nós temos respeitado a natureza? O nosso irmão céu, o nosso irmão nuvem, o nosso irmão pássaro, os nossos irmãos como um todo, porque nós sabemos da evolução do princípio inteligente, que passa pelos diversos reinos. Então é da nossa responsabilidade este acolhimento de todos esses irmãos. E o que nós temos feito do nosso planeta? A gente sabe que essa catástrofe que abateu sobre a nossa cidade de Pedro, ela tem como causa também, dentre tantas coisas, esse efeito estufa, que é decorrente da destruição do homem do planeta, né? O homem vem destruindo o planeta, vem destruindo a natureza, vem sacrificando todo o planeta, explorando de uma forma desordenada, desrespeitosa. Então nós sabemos que hoje não, já há décadas, nós temos esse efeito estufa, que vai ocasionar todo um distúrbio, um desequilíbrio no clima do nosso planeta, que a gente já vem observando vários fenômenos em várias cidades, de várias formas. Há pouco tempo nós tivemos as tragédias lá da Bahia. Agora é a nossa cidade. Tudo em decorrência desse aquecimento, dessa desestrutura, desse desequilíbrio que o comportamento humano está provocando em relação ao nosso planeta, que é da nossa responsabilidade. Porque esses flagelos representam a nossa infração perante as leis de Deus. É a nossa contribuição negativa, literalmente, para a destruição. Então nós sabemos que, em parte, essa tragédia que visitou a nossa cidade é em decorrência desse desrespeito da natureza. Então, isso é um chamamento, não só para nós, petropolitanos, mas para toda a comunidade do planeta Terra. O que nós estamos fazendo com esse planeta? Quais as medidas que nós podemos tomar em decorrência dessas infrações que nós estamos cometendo, desses desequilíbrios que nós estamos provocando? O que eu, pessoalmente, posso fazer para minimizar todos esses desequilíbrios? Então, essa é a primeira reflexão. Porque a nossa reflexão aqui é começarmos a trabalhar reconstruindo os nossos passos e, ao mesmo tempo, sendo homens previdentes que iremos, com isso, sendo previdentes, iremos, com isso, minimizar outras catástrofes na nossa cidade ou em tantas outras cidades. Então, essa tem que ser a nossa primeira reflexão. Agora, nós sabemos que a nossa catástrofe aqui, ela não é tão somente, ela não está relacionada a essa desarmonia toda que a gente causou na natureza. Mas ela está relacionada às construções numa encosta, numa cidade que é um vale, literalmente. E que sabemos que não deveria estar lá. Então, há também muita omissão das autoridades governamentais. Então, é um convite que nós precisamos fazer, nós precisamos, como cidadãos, participarmos mais dessa administração. Volto a dizer, seguindo as ferramentas do Mestre Jesus, com a brandura, com a misericórdia, com a humildade, mas sempre trabalhando, porque as virtudes são ativas. Da nossa parte, às vezes, há muita omissão. A gente vai dizendo, não tem jeito, é sempre assim. Mas até quando isso vai ser sempre assim? Essa tem que ser a nossa reflexão. Kardec, no livro A Gênese, capítulo 3, quando ele fala da origem do mal, ele diz que o que provoca o sofrimento é a ilusão. A ilusão que é promovida, que é construída pela omissão e a ignorância. Nós que estamos aqui reunidos essa noite,
Nós não somos permeados pela ignorância. Nós não temos esse atenuante. Nós conhecemos as leis, nós sabemos da importância de participarmos ativamente para a construção de um mundo melhor. Isso nós podemos fazer na nossa comunidade, na nossa família, na nossa profissão, e nós estaremos dando uma grande contribuição para que as leis prevaleçam na nossa cidade, no nosso país, e para que catástrofes como estas não venham a acontecer daqui mais um tempo, daqui mais uns 5 anos, daqui mais 10 ou daqui a meses. É necessário a nossa participação na sociedade de cobrança da administração pública para que estas desgraças não tomem essas proporções que tomaram na cidade de Petrópolis. Porque senão nós estaremos na categoria daqueles que, por omissão, permitem o mal se instalar na Terra. Volto a dizer, mas devemos ter como instrumentos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A brandura, a misericórdia, a humildade, o amor, a paciência. Mas a gente tem que se posicionar nessa sociedade. Porque até quando tudo vai acontecer como tem acontecido? Como nós podemos dizer que nós estamos esperando um mundo de regeneração e estamos sentados, fazendo um papel de omissão? Porque nós não podemos ter o atenuante da ignorância, porque nós sabemos. Então é hora também da gente arregaçar a nossa manga e dar a nossa contribuição social, participando mais, exigindo mais, sendo correto, utilizando-se de métodos ecológicos para viver, cobrando as autoridades dentro da lei aquilo que eles prometem e não fazem. Então é hora também, a nossa conversa aqui é hora da gente se posicionar para a construção de um planeta melhor. E para finalizar minha fala, para não ficar como algo muito pesado, eu vou contar uma história que alguns já conhecem, e para aqueles que conhecem eu vou pedir paciência para ouvir, tá bom? Porque eu tenho que contar para os outros. Essa história é uma história oriental, fala que um velho mestre, ele observou que um dos seus discípulos, muito jovem, estava profundamente triste. Ele se dirige ao jovem e fala com ele para que ele pegasse dentro de um saco uma mão cheia de sal. O jovem pegou. E ele disse, em seguida mandou que aquele jovem jogasse aquela mão cheia de sal dentro de um copo com água. Ele jogou. E aí o mestre então deu a ordem que ele bebesse. E ele bebeu. Quando acabou de beber, o mestre perguntou, como te parece a água? Ele disse, horrível. Extremamente salgada, horrível. Aí o mestre, então, deu uma outra ordem para ele. Pegue outra mão de sal bem cheia e venha comigo. E o jovem fez isso, foi com ele, e eles adentraram para um lago muito límpido, muito lindo. E quando estava lá no meio, o mestre fala para ele, joga esse sal nessa água. Ele jogou o sal na água. Quando acabou de jogar, o mestre falou para o jovem, agora pega uma mão dessa água e bebe. E ele pegou e fez. E o mestre perguntou, como te parece essa água? Ele disse, ótima. Ele disse, não está salgada? Ele disse, não, está maravilhosa. E aí o mestre vira para ele e diz assim, a dor na vida de uma pessoa não muda. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta, de tudo que é bom que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem agora do que ao que você perdeu. A nossa hora é essa. O lago está vindo nos visitar. Olha quantos samaritanos tem nessa cidade, ajudando a reconstruir essa cidade, levando uma palavra de conforto, tentando dar um pouco de dignidade para aqueles que perderam tudo
E muitas vezes tudo mesmo, a casa, a família, tudo, vão ter que partir do zero, literalmente. As mãos que erguem foram enviadas até essa cidade. Mas agora é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte de verdade para que tragédias como essa, em que grande parte é muita responsabilidade nossa também, possa, de alguma forma, começar a deixar de existir nesse planeta. Para que verdadeiramente o mundo de regeneração ele possa nascer. Mas inicialmente nascer aqui, dentro da nossa alma, através de ações verdadeiras, de posições firmes, sempre amorosas, mas firmes diante daquilo que está errado. Não permitir que o erro se faça. Porque senão nós seremos mais um a entrar na fileira da omissão. Então essa é a minha contribuição essa noite, uma contribuição um pouco forte, mas que eu acredito que é necessária para todos nós, principalmente nós que nos intitulamos de espíritas. Muito obrigada. Eni, gratidão. Obrigada. Eni também é tarefeira aqui da nossa região de Petrópolis e sempre com as suas palavras que dão um direcionamento, né, pontual, e a gente agradece, Eni, a sua presença, a sua participação. Né, como falou, né, quantos samaritanos na cidade, isso é uma beleza, né, e que a gente possa, então, ir erguendo a cidade novamente. Gratidão, Eni. Obrigado. Obrigada a todos. Uma noite de paz. Boa noite. Então, meus irmãos, nós seguimos aqui e como já colocamos aí em tela, né, a forma de quem está longe que pode ajudar é através da contribuição com a conta que está sempre passando aqui embaixo. A gente coloca aqui na tela agora, né? Ela não tem uma chave, não possui uma chave Pix, mas pode ser feito, né, as doações através da conta que está aí na tela, tá certo? Então agradecemos toda a ajuda enviada, porque realmente não foi, né, para que todos entendam, não foi só em uma localidade, a cidade inteira, talvez parte, né, de Itaipava ali não tenha sido atingida, mas grande parte da cidade foi atingida, uns com a parte que é vista, né, das barreiras caindo, outras foi quando a água toda escoou e foi levando tudo que estava no caminho, passando por Correios, Nogueira, quem conhece sabe, né? Então, a gente, né, tem tido todo tipo de ajuda, mas é muito importante lembrar, porque no início a gente está recebendo muita ajuda, mas eu vi, se não me engano, André Trigueiro que fala da síndrome do céu azul. Quando a gente amanhã ver o céu azul, né, pode ser que isso tenha virado passado para muitos, mas nós que estamos aqui na cidade vamos ter que reerguer a cidade. Muita gente perdeu tudo. Eu tive a possibilidade de ver uma senhora que, ao receber uma escova de dente, gente, ela chorava. Então isso é assim, de tocar o nosso coração de fato, porque você vê que perde tudo, a água entra até o teto, depois a água desce e vê o que sobrou, se sobrou, tudo estraga. Então é uma situação de fato que a gente fica sem ação, né? Precisa do quê? A gente vai precisando da escova de dente que às vezes a gente nem lembra. Aí as pessoas vão falando as necessidades com os dias passando. E né, o primeiro dia foi muito do material de limpeza, do rodo, da vassoura, aí material de higiene, e logo em seguida, agora a gente já está percebendo ali, agora a gente precisa de utensílio de cozinha, panelas, então uma reconstrução do zero da vida. Então, a gente está aí juntos, né? A gente agradece do coração. E essa live é justamente uma forma das pessoas poderem contribuir para a gente fazer essa reconstrução. E como a gente falou no início, né? Muitos tipos de enxadas. Enxadas para tirar a lama física, enxadas para tirar a lama psíquica. Então, que a gente possa fazer esse movimento com essa live também. E vamos receber o nosso irmão lá de Minas também, a Luísa.
Elias, do Mildinho Uberaba. Bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os irmãos de Petrópolis. Os irmãos que são de fora de Petrópolis estão acompanhando o trabalho desse final de tarde e noite, tão importante, tão necessário. E te agradeço muito, Luiz, a oportunidade de estar aqui com a gente. Acho que agradecemos. E para fazer par aqui, companhia ao nosso irmão Luiz, um irmão itinerante, eu nem me atrevo a dizer de que terra ele é, que alguns meses atrás ele estava aqui, residindo aqui conosco, né, durante a pandemia, em Nogueira, e agora ele volta ao Rio, mas ele veio do Sul, nosso irmão que está sempre com seu bandolim nos ombros, andando pelo país, Luiz Barcelos. Bem-vindo, Luiz Barcelos. Boa noite, meus amigos. Muito bom estarmos juntos, né? Podendo contribuir de alguma maneira. Fica aqui meu abraço já a todos de Petrópolis, a nossa solidariedade, né? E que bom que essa live está acontecendo. Acredito que todos nós vemos que é possível contribuir de alguma forma, né? Então vamos em frente. Tudo bem. Então eu deixo aí a Luiz. Acho que o Luiz Barcelos vai começar com uma música, é isso? Vamos. Eu estou errado. Não. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o do estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto angariareis o pão, o estertor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estás cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador.
boa noite. O Luiz Barcelos, meu irmão, meu parceiro, né, ele por vezes, ele assume a vestimenta de mineiro, né, e faz às vezes de representando Minas Gerais. Então, eu quero que os companheiros fluminenses da cidade de Petrópolis e região sintam aqui o nosso carinho, a nossa solidariedade desde Minas, né, aqui representada por mim, mineiro, pelo Luiz Barcelos, um mineiro de coração, e através de uma canção que nasceu em Minas Gerais e que deixa essa frase tão forte, né? Viver é crescer e crescer é sofrido. Luiz Guilherme, outros companheiros que fizeram convite para eu estar aqui essa noite me passaram uma responsabilidade muito grande. Não só de participar da live, como essa foi uma responsabilidade compartilhada por todos que cooperaram até agora, mas, sobretudo, a responsabilidade de tratar do tema central proposto para a live, né? O eixo evangélico de todo o trabalho que se ergueu desde as 16 horas de hoje, que é Jesus acalma a tempestade. E eu vou tomar licença para alterar o título e transformá-lo em súplica. Jesus, vírgula, acalma a tempestade. Um pedido a nosso Senhor Jesus Cristo. Acalma a tempestade, Senhor. Nós vamos começar dessa maneira, dessa forma. Essa passagem, ela, pela sua importância, está presente em 3 evangelhos. Primeiramente o evangelho de Mateus, na sequência canônica, né? Depois em Marcos, e ela aparece novamente em Lucas. Eu resolvi separar 2 trechos, 2 versículos, aliás, 2 fragmentos de versículos de cada um dos 3 livros, para a gente conseguir compor o arranjo teológico que venha de alguma maneira contribuir para o entendimento da circunstância, porque evangelho é coisa viva. Evangelho não é exercício intelectual. A teologia bíblica, à luz da doutrina espírita, à luz da tradição literária que se inicia com as publicações de Allan Kardec, é uma teologia e uma teoria que atende a finalidades e experiências concretas de vida, como a que vive a população de Petrópolis no momento. Então, acho que a primeira reflexão que essa passagem, que se repete em 3 evangelhos, nos propõe, está lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 24 do Evangelho de Mateus. Que inicia com a afirmativa incisiva, né, que abre a passagem, que inaugura a passagem, dizendo: e eis que uma grande tempestade ocorreu no mar. Essa afirmativa, ela não tem uma essência metafórica, ela é literal, ela é um enunciado mesmo sobre a circunstância física, geofísica, a circunstância climática que ambienta o episódio. E eis que uma grande tempestade abateu aquele barco onde se encontravam os discípulos, ou parte dos discípulos, isso não é especificado, e a figura de Jesus. No mar da Galileia, ou lago Tiberíades, ou Quinerete, como outros preferem, entre as colinas de Golã, ao leste, as montanhas da Galileia a oeste, o Mar Morto e o deserto de Neguev ao sul, e o deserto da Síria ao norte. Então você tem uma configuração geográfica que é a glória e a danação
de toda uma comunidade. Você tem uma composição topográfica, hidrográfica, climática, que justifica a organização de povoados e aldeias naquela região, que é a razão pela qual pessoas decidiram viver ali, que é a razão pela qual Cafarnaum, Magdala, Betsaida, Dalmanuta, Tiberíades foram organizadas, mas ao mesmo tempo é o flagelo dessa população. Que coisa, né? A Galileia é formada por uma cadeia de montanhas, boa parte da Galileia, que se estendem desde o Mediterrâneo, da Via Maris, a rota marítima, né, por terra e por mar, que os romanos preferiam para o seu comércio, até o Mar de Tiberíades, que ficava a 213 metros abaixo do nível do mar. Então, a depressão, um buraco. Mas as duas cordilheiras, as colinas de Golã, na margem oriental, e as montanhas da Galileia, na margem ocidental, formavam um corredor. E isso facilitava a navegação num mar que, por natureza, não é mar. É um lago. Mas é um lago de água doce e corrente. Porque ele tem seu afluente, o Rio Jordão, alto, e o seu efluente, o Rio Jordão, baixo. Então, o Mar da Galileia, gente, ele é alimentado pelas águas do Jordão e ele escoa na forma de Jordão. Então, existe correnteza nesse mar, nesse grande lago. Um lago que de comprimento tem mais de 20 quilômetros, em torno de 21, 24 quilômetros, de largura tem em torno de 12 quilômetros, 12, 13 quilômetros, dependendo do ponto. Enorme, daí a alcunha de Mar da Galileia. As pessoas vivem da pesca, a navegação nesse mar para a pesca, ou seja, ela só se torna acessível em função da correnteza e dos ventos. É um corredor de vento em função da topografia. Foi uma região vulcânica, ou seja, basáltica, pelo menos na margem oriental basáltica, muito calcário na margem ocidental. Então, a mineração ali favorece a agricultura, uma região próspera, produtora de alimento, para alimentar toda a Palestina. E isso justifica a formação daquelas aldeias. Com porém, os barcos à vela, os pequenos barcos de junco e madeira, conseguem se movimentar com muita facilidade da margem para o centro do lago, em função dos ventos, também padecem em função dos ventos. Porque a massa de ar seco e quente que vem do Negev e a massa de ar seco e quente que vem do deserto da região de Palmira, Damasco, no centro da Síria, se encontram ali. E formam grandes redemoinhos e agitam as águas. E chove muito, porque toda a umidade que consegue transpor a cadeia montanhosa da Galileia para ali, porque depois de Golã vem o deserto da Arábia. Então não avança, para ali. Formam-se grandes tempestades, ventos agitados, águas agitadas, e é por isso que as tempestades, os episódios de tempestades no Lago de Genezaré são tão recorrentes. Flagelo dos pescadores. Flagelo das comunidades ribeirinhas em função dos períodos de grande cheia. A mesma natureza que justifica a organização das aldeias, castiga as aldeias e castiga, sobretudo, os pescadores. O episódio da tempestade acalmada é um episódio que trata disso.
da relação do homem com essa natureza. E olha que a esse tempo, na Antiguidade Oriental, conforme mencionou muito bem a Eni, não havia uma presença predatória do espírito economicista do homem, alterando, ainda intervindo tanto na natureza do local. E o homem já sofria com os fenômenos naturais. E também sobrevivia deles. Então, a gente iniciou com essa reflexão, com essa abertura do capítulo 8, versículo 24 de Mateus. E uma grande tempestade caiu sobre o mar da Galileia. Isso caiu sobre o mar da Galileia porque as pessoas viviam numa região que o clima e a topografia favoreciam a sua sobrevivência, e o clima e a topografia castigava o seu cotidiano. Quando eu pensei sobre essas coisas, eu me lembrei do meu estado e da nossa vida aqui em Minas. Minas, em muitos aspectos, é irmã de Petrópolis, da região serrana do Rio de Janeiro, pela topografia e tudo mais. Quando teve a tragédia em Mariana, eu me lembro muito bem que eu pensava, eu olhava e falava assim, gente, por que esse povo não sai daí? Por que eles não vão embora desse lugar? Viver sob risco, viver sofrendo, esse medo, esse pânico. A qualquer momento toca uma sirene, eu pensava. E eu sou de uma região de Minas, de planície, né? A região, eu vivo no Cerrado. Ah, por que esse pessoal, por que essa região é habitada? Aí eu vi uma entrevista do morador. E ele dizia, eu sou a terceira geração da família que trabalha nessa mesma empresa, com mineração. Eu sustento meus filhos com isso. E ele estava com medo da empresa fechar e ir embora. Porque ele falou, eu vivo aqui, eu não quero sair daqui, é meu lugar, é minha cidade, eu amo. Eu amo Mariana. Eu amo Brumadinho. Eu amo Petrópolis, é meu lugar. É minha terra, é minha cidade. E essa mesma serra que desaba sobre as casas é o que fez Pedro querer erguer um palácio. É a beleza que atraiu gente, imigrante alemão, para fundar a cidade. É o que atrai turista. Eu não quero sair de Petrópolis. Eu não quero deixar minha serra. Como muitos nordestinos só deixam o seu Cariri no último pau de arara e sentem saudade da seca, os galileus também não queriam deixar o mar da Galileia. Acontece que quando o evento natural pesa nos ombros do homem, quando a natureza mostra sua força, quando o homem se sente impotente diante dessa força, e quando falta boa vontade mesmo de quem cuida, deveria cuidar da população, para pelo menos tentar domar essa força natural, ou não provocá-la, a lágrima corre, e corre porque surge uma crise de fé. Eu estou acompanhando desde as 16 horas os companheiros que falam. E é impressionante como a espiritualidade foi coordenando o trabalho para que cada um tocasse num ponto nevrálgico da questão.
E ficou claro para mim que o meu compromisso era falar sobre crise de fé. Situações como a que Petrópolis vive, situações como a que os discípulos viviam naquele barco, no meio de uma tempestade, provocam em qualquer uma crise de fé. A passagem da tempestade acalmada trata de uma crise de fé. Por isso que Mateus, que eu não sei se estava no barco, era um contador, ele não era pescador. Porém, a passagem diz que Jesus chamou os discípulos para atravessar o mar, para ir para a parte oriental, para a região dos Gadarenos. Talvez Mateus esteja lá, e eu suspeito disso porque o tom com que ele escreve, ao dizer que Jesus, porém, dormia, no mesmo versículo 24, ele, porém, dormia. Como é que dorme? O mundo desabando e o homem dormia. Ali começa a primeira etapa da crise de fé desses discípulos, que eu tenho certeza que abalou muitos espíritas de Petrópolis. E não há problema nenhum nisso. A proposta desse comentário da passagem da tempestade calmada é a gente falar sobre a crise de fé que se instala. Porque, sim, o poder público estava ausente. Sim, onde estava a população que continuou sujando o bueiro com papel de picolé que podia estar na lixeira? Sim, o homem interferiu negativamente ao longo dessa história que se inicia lá no século XIX. Ou lá no início do século XIX, quando Dom Pedro I resolveu comprar uma fazenda na região, porque queria construir um palácio ali. E depois o filho levou isso adiante. Começa ali. Tem muito da mão do homem, mas é inevitável perguntar. Deus dormia? Nós estamos falando de vento, de chuva, de terra, de pedra, de mata. Deus dormia? Só pode dormir. Ele só pode estar dormindo. Só pode estar dormindo. Como ele é Deus, ele podia intervir. Se não interviu, estava dormindo. Essa é a primeira fase, porque é a seguinte: quando a dor faz sangrar o coração, porque com aquele barco sacudindo, Pedro poderia ter caído nas águas e André ia chorar a morte do irmão. João podia ter caído nas águas e Tiago ia chorar a morte do irmão. Quando o coração sangra, aí a crise de fé se intensifica e vem um outro questionamento, que está lá em Marcos. E aí esse questionamento eu suspeito que foi de Pedro. Porque o evangelho de Marcos são as reminiscências, as lembranças de Pedro, anotadas por Marcos, que não conviveu com Jesus. E lá no versículo 38 do capítulo 4 do evangelho de Marcos, é relatado que um dos discípulos vai lá, acorda Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Mudou a conversa. Não, ele sabe o que está acontecendo, ele pode intervir, mas não se importa. Ele não se importa comigo. Por isso que ele deixou o morro desabar. Porque ele não sofre com a gente. Crise de fé. Deus não se importa comigo. Ele não se importa com esse barco. Ele não se importa com a Galileia. Ele não se importa com a serra. Ele não se importa com Petrópolis. Não dormia, não. Ele estava acordado. Estava fingindo que estava dormindo. É porque ele não liga. Crise de fé.
Que drama, hein? Porque agora, nesse ponto, eu não estou mais falando com a comunidade leiga de Petrópolis. Essa está totalmente concentrada no mapeamento dos culpados e responsáveis pela tragédia. Agora eu estou falando direto com a comunidade de fé. Estou falando com católicos, protestantes, espíritas. A Josi comentou agora mesmo, um companheiro que não vive essa crise de fé, mas muitos vivem. Tem um companheiro no leito do hospital pedindo um louvor. Mas tem um companheiro no leito de muitos hospitais, em Petrópolis. Tem muitos companheiros com uma enxada, puxando a lama e falando, Deus não se importou comigo, nem com a minha família. A gente vai parar a análise da crise de fé aqui. Porque Jesus acorda no barco, porque ele estava no barco. Ele não estava da margem, acenando. Ele estava lá. Jesus está de fora da lama, cavando ela, e Jesus está debaixo da lama. Pedindo socorro. Jesus está no barco. Coexistindo com os aflitos. E ele começa a oferecer elementos para que essa crise de fé se acenda. É a proposta dele. Eu vim para acender fogo e eu tenho pressa que queime tudo. Eu vim para trazer a guerra. É a proposta de Jesus. Ele não acorda para acabar com a crise de fé dos discípulos. Ele acorda para provocar mais. Porque a palavra crise vem do grego kri, que é separar. É o trabalho que o pessoal faz quando chega um caminhão de doação. Lá no Oswaldo Cruz. Óleo para cá, escova de dente para lá, roupa de criança para cá, roupa de adulto para lá, material de limpeza aqui. Separar. Separar. Crise é isso. É colocar cada coisa no seu lugar. E o que não prestar, descartar. A importância de qualquer crise de fé. E aí Jesus acorda. Lá em Marcos, no versículo 40, na sequência. E faz uma pergunta. Olha só, ele acorda, o barco balançando, a tempestade soprando. Ele não sai acalmando a tempestade, não. Ele para bater papo primeiro. Meu Deus, mas esse Jesus é muito doido. Ele para bater papo primeiro. Ele vira para os discípulos e faz uma pergunta. Por que estáis temerosos? Por que estáis temerosos? Por que você está sentindo medo? Por que você está sentindo dor? Por que você está sentindo saudade? Por que você está sentindo aflição? Por quê? Ele sabe a resposta. Ele, o Cristo, sabe a resposta. Mas a crise não é dele. A crise é do discípulo. Jesus não estava em crise. É mesmo? Por que eu estou sentindo medo? Alguém vai dizer assim, Jesus queria que a pessoa chegasse à seguinte reflexão. Eu não deveria estar com medo porque Jesus está aqui e ele para a tempestade a hora que quiser. Não é isso. A maioria das pessoas tendem a ir para essa reflexão na passagem, mas não é o sentido da pergunta provocativa de Jesus. Não é. Essa não é a resposta. Se no meio de um processo
trágico, de risco de vida, você sente o peso de uma crise de fé. E quem deveria acabar com o risco, acabar com o problema, te faz essa pergunta: por que você está sentindo medo? A resposta é uma só. Porque eu sou humano. Porque eu sou frágil. Por isso. É isso que Jesus queria escutar dos discípulos. Mestre, eu tô com medo porque eu sou gente. Porque meu irmão está aqui, eu não quero perder ele. Porque meus filhos ficaram lá em casa, eu quero voltar para eles. Eu sou humano. Espíritas de Petrópolis, por que vocês estão vivendo crise de fé? Companheiros de Petrópolis, por que vocês olham para o barranco e sentem medo toda vez que cai um pingo de chuva? Porque a gente é macio. Porque se cortar eu sangro. Porque se eu perder eu choro. Porque eu sou humano. Olha só, gente. Jesus não estava preocupado em parar com a tempestade antes de que houvesse essa consciência quanto à própria humanidade. Somos vasos de barro, já diria Paulo de Tarso. Porque se a gente soubesse disso antes da tempestade, eu não teria brigado com aquele familiar que hoje eu estou procurando. Porque se eu soubesse disso antes da tempestade, antes do temporal, antes do deslizamento, eu teria intensificado mais as tarefas de assistência fraterna na minha casa espírita ou na minha rotina. Eu já teria me filiado à Cruz Vermelha. A consciência quanto à fragilidade da vida física humana e a consciência quanto à fragilidade da estrutura emocional do espírito imortal é que cria a base, o alicerce para a construção da fé. Pistis, em grego, fides em latim, emuná em hebraico, fidelidade, um contrato, um pacto. Se eu sou humano, se eu sou frágil, eu tenho necessidade do que é forte, do que é poderoso, do que é soberanamente sábio. Eu preciso de Deus. Então, se a crise de fé chegou, eu tenho que resolver ela. Eu preciso me entender com Deus, eu preciso conversar com Deus, eu preciso rezar. Olha que paradoxo. No Mar da Galileia, o barco chacoalha, os discípulos se desesperam e Jesus dorme. No Horto das Oliveiras, com os soldados do templo de Tocaia, Jesus chora e os discípulos dormem. Hein, Luizinho? Ao contrário. O que muda? Muda duas coisas. Que nem meu filho. Meu filho não faz assim duas coisas, ele faz assim duas. Muda duas coisas. Número 1. Enquanto no barco os discípulos acordados gritavam,
No horto, o Cristo acordado orava. A primeira reflexão. E segunda reflexão. Enquanto no barco, na primeira vez que os discípulos chamaram, ele ficou de pé. No horto, Jesus chamou 3 vezes. E nem na terceira eles acordaram. Então, gente, para essa crise de fé deixar no solo do coração o adubo, o fertilizante que vai permitir a florada, a praça florida de flores do amanhã, eu tenho que conversar com Deus. E esse papo tem um nome. Prece. Prece não é, ó Senhor de grandeza e bondade. Prece é assim, ó. O senhor está dormindo? Ou o senhor não se importa com isso? É prece. E aí o coração sente aquela voz inarticulada, vinda, sei lá de onde, dizer assim: você está com medo por quê? Porque eu sou frágil. E aí, na hora que você toma essa consciência, você vira para Jesus e fala assim: dá colo. Me pega no colo, me abraça. E aí, em Lucas, para a gente fechar, capítulo 8, versículo 24 também, não sei se é coincidência. Repreendeu o vento e a agitação da água. Jesus levantou, foi na proa, repreendeu o vento e a agitação da água. Vento é espírito. Ruach, do hebraico. Vento é espírito. Vento é pensamento. É mente em ação. Água é vibração, é fluido cósmico universal. É onde eu estou imerso. O vento agita, a água balança. Jesus acalma a tempestade, vira para o Pedro, vira para o Tiago, vira para o João e fala assim: tá, aqui de fora eu cuidei. E aí dentro? A tempestade aí de dentro, você acalma. Vai. Diz para si mesmo. Tormenta vira brisa. E a sua psicosfera, e o seu perispírito, e a sua estrutura molecular vai se acalmar junto com o pensamento. Mas esse trabalho é seu. Uma hora vai parar de descer terra e lama. Uma hora vai. E aí eu queria dar uma visão um pouco mais positiva para a síndrome do céu azul. O risco do esquecimento, né? Esse é o grande drama, que ele não aconteça. Mas que ao olhar para o céu azul, eu penso o seguinte: o que Deus fez com o céu, que eu faça com o meu espírito. Que é o último versículo, né? Que a gente está analisando de Lucas, capítulo 8, versículo 24. E houve grande calmaria. Quando o céu se abrir em Petrópolis, que aqui dentro também haja calmaria.
Porque a falta com tempestade interior chama revolta. A falta com céu azul interior se chama saudade. E a saudade é o preço que a gente paga por amar demais. Jesus abençoe Petrópolis. Assim seja. Bom, meu amigo, eu gostaria de dar uma palavrinha aqui, aproveitando o espaço. Pode ser, Luiz Guilherme? Rapidamente. Só para dizer que a gente que está acompanhando essa transmissão, como você bem falou no início, eu estava morando em Petrópolis até um mês atrás. E muitas pessoas não sabem ainda que eu voltei para o Rio. E muita gente entrou em contato comigo para saber se nós estávamos bem. E unindo a uma coisa que foi dita durante a transmissão, sobre a nossa questão com a nossa indiferença ainda às dores dos outros e a nossa possibilidade de sentirmos compaixão para agir, uma cena que me tocou muito, e eu vou ser muito breve, dentro de tantas dores, foi a de um senhor que chegou no seu local de trabalho com madeiras e coisas que ele precisava entregar, e ele, vendo como aquilo estava, ele chorou e disse assim: nossa gente, isso aqui, nada disso aqui é meu e a gente tem que ser responsável. E então eu só quero dizer com essas três coisas que, em primeiro lugar, é muito fácil a gente saber assim: eu já não estava mais em Petrópolis, eu estava fora do problema, entre aspas, e ser indiferente. E que é muito bonito ver quanta gente está se mobilizando, além dessa live, mas na própria cidade. Então, e repetir o convite para as pessoas, né, esse apelo, para que percebam dentro de si o que isso gera na gente, né, o que a gente está sentindo diante do que a gente está vivendo juntos, presenciando, né, ouvindo, e mobilizar nem que seja um pouquinho, porque se isso mexe por dentro, né, se isso mexe no nosso sentimento, que seja uma garrafinha d'água que a gente leve para ser enviado, que seja um valor em dinheiro, que seja uma prece, um pensamento, uma reflexão, né? É o nosso sentimento se movimentando. Então, quero, né, agradecer o quanto esse movimento aqui nos mobiliza, né, nos faz ser mais úteis, né? E enviar novamente o nosso abraço, a nossa solidariedade a todos os irmãos de Petrópolis. Luiz, Guilherme, eu sei do horário, mas eu vou pôr o Luiz numa situação difícil, mas isso me ocorreu e eu tô tão emocionado, vendo o pessoal, que eu ia perguntar se ele lembra como é que canta Pedro. Claro que eu lembro. Eu lembro, ó. Eu lembro. Então vamos lá, temos isso que eu ia falar, temos espaço para mais uma música para a gente vibrar aí pela nossa cidade. E essa fala a cidade. E logo em seguida vai entrar em nosso irmão Renan com o nosso querido Geraldo Campete. Vamos lá. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te agoijo rumo ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha,
atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram os céus. Vem que eu te farei pescador de homens, se perseverares serás cefas pedra. Vem que eu te farei pescador de homens. Gratidão é a palavra, pelo carinho. E assim a gente fica tocado, porque ver, né, na televisão uma coisa, mas estar aqui presente e olhar de fato é o que o Aloysio trouxe. Somos frágeis. Que bom, somos humanos. Então que a gente perceba isso. E gratidão, meus amigos, gratidão, porque é a palavra que cabe aqui. E como eu tenho repetidas vezes falado, tem muitos tipos de inchadas. Eu vi muitos irmãos tristes. Eu não consigo ir lá ajudar a tirar, não me deixam ir até lá tirar a lama. Tem muitos tipos de inchadas. Então que a gente perceba isso. E às vezes eu vi alguns comentários, né? Eu estou tão longe, eu queria estar aí para ajudar. Ajude nesse momento de live com vibração, porque a gente está precisando muito. E tirar a inchada com uma psíquica aqui, né? E tirar isso. Então, que a gente possa ser forte o suficiente. Gratidão ao Luiz, gratidão ao Luizinho, Marcelo, coração. Então, a gente segue aqui, meus amigos, com o nosso irmão Renan chegando aí para fazer a apresentação. Oi, Renan, bem-vindo. Para fazer a apresentação aí do nosso próximo convidado, certo? Vou deixá-los aí em boa companhia. Tchau, tchau.